que é robótica educacional? Primeiro, para responder essa pergunta, o que é a palavra robótica? E a robótica ela é a ciência que estuda a construção, programação e utilização de robôs. E o que é um robô? Um robô, a definição do dicionário, é um mecanismo automático que efetua operações repetitivas. Um exemplo de um robô que efetua operações repetitivas são aquelas portas eletrônicas, portas de loja, porta de shopping, porta de banco, né? Em que você se aproxima dela, ela abre e depois você passa, se não tiver mais ninguém, ela fecha. Então isso é um exemplo de um robô que não tem uma forma humana, né? Não tem cabeça, tronco e membros, mas é um robô que tem a função de abrir e fechar portas. Ele é um robô porque ele tem três partes ali, né? Você tem uma parte mecânica, que é a porta abrir e fechar, tem um motor, né, que vai acionar a abertura e fechamento da porta. Você tem uma parte eletrônica, que vai controlar esse motor, e um sensor. E você tem uma parte de programação, que é o programa que está executando lá, fazendo a leitura do sensor para ver a sua distância entre a porta e você, para ele poder abrir e fechar essa porta. Uma outra definição é o mecanismo comandado por controle remoto. Essa definição você pode pensar num drone. Né? Um drone ele é um equipamento que você controla via controle remoto. Então ele tem uma parte mecânica, ele tem a parte eletrônica e ele tem a parte de programação, que é entender o que ele tem que fazer de acordo com os comandos que você passou pelo controle remoto. Então também é uma outra definição aí de robô. E tem uma definição, que é uma definição mais romântica, que é máquina, autômato de aspecto humano capaz de se movimentar e agir. Então essa definição de robô é quando você assiste lá um filme, né, em que tem lá um robô e ele tem um aspecto humano. Ele tem lá cabeça, tronco e membros. Ele se movimenta parecido, né, com um ser humano, um movimento meio quadrado, né, que a gente chama de movimento robótico, e que ele se parece muito com o ser humano. Você vê isso naquele filme Transformers, né? Você tem vários carros lá, caminhões, e que a maioria deles, quando se transformam em robôs, mas que tem um aspecto de uma pessoa, né? Com cabeça, tronco e membros. Mas a robótica, né? Um robô, ele não precisa ter cabeça, corpo e membros para ser classificado como um robô. Essa classificação de robô, com cabeça, tronco e membros, ela vem do teatro, né? Uma peça de teatro que foi feita em que os atores vestiam-se, né, com umas armaduras e parecidas com robôs. E lá dentro da peça eles faziam alguns trabalhos forçados, né? Daí veio a palavra robô, né? Antes veio robota e depois veio a palavra robô.